A morte nunca foi apenas um fim. Hoje você vai descobrir como diferentes civilizações transformaram esse limite inevitável em deuses, juízes e guardiões do além. Entidades que não apenas encerram a vida, mas definem o destino. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. Desde os primeiros registros da humanidade, a morte nunca foi tratada apenas como um evento biológico. Ela foi compreendida como uma força. Povos separados por oceanos, línguas e milênios criaram mitos surpreendentemente semelhantes para explicar esse mesmo limite. Segundo muitos estudiosos, isso revela uma necessidade humana profunda, dar forma, rosto e sentido ao inevitável. Há registros arqueológicos que sugerem práticas funerárias complexas, já no período paleolítico. Enterros com objetos, pigmentos e rituais indicam que, muito cedo, a morte passou a ser associada à continuidade, não apenas ao fim. Para diversas culturas, morrer significava atravessar um limiar, atravessar um estado. Nem todos os pesquisadores concordam sobre como essas ideias surgiram, mas há consenso em um ponto central. A morte foi percebida como uma potência ativa dentro da ordem do mundo. Não apenas algo que acontece, mas algo que age. Essa percepção moldou deuses, espíritos, juízes e guardiões. Cada sociedade criou sua própria linguagem simbólica para lidar com o mesmo destino. A morte, nas mitologias, nunca foi silêncio, sempre foi presença. Quando antigas culturas falavam em submundo, raramente se referiam a um lugar de punição absoluta. Para muitos povos, o submundo era, antes de tudo, um território de transição. Segundo diversas tradições, trata-se de um espaço situado entre estados de existência. Nem plenamente vida, nem simples inexistência. Em registros da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia, da Mesoamérica e da Ásia, surgem descrições semelhantes. Reinos ocultos, caminhos subterrâneos, portões guardados. Esses espaços simbolizavam passagem, julgamento ou repouso, não necessariamente condenação. Para alguns estudiosos, o submundo funciona como uma metáfora daquilo que não pode ser visto, mas continua exercendo influência. Memórias, consequências, identidade. Nem todos os pesquisadores concordam sobre um significado único, mas há um padrão recorrente. O submundo organiza a morte dentro de uma estrutura compreensível. Ele transforma o caos em narrativa, transforma o fim em processo. Por isso, o submundo raramente é governado pelo acaso. Quase sempre existe uma autoridade, um soberano, um juiz, um guardião. E é a partir desses arquétipos que surgem as grandes divindades da morte. Na mitologia grega, o destino não era um conceito abstrato. Ele possuía forma, possuía voz, possuía mãos. Atropos era uma das 3 moiras, as fiandeiras do destino. Segundo as tradições mais difundidas, Cloto fiava o fio da vida, Láquesis media seu comprimento, e Atropos realizava o ato final. Ela cortava. O nome Atropos significa a inflexível, aquela que não volta atrás. Diferente de muitos deuses gregos, Atropos não negocia, não se comove, não é persuadida. Para muitos estudiosos, essa rigidez simboliza um limite absoluto da experiência humana. Existe escolha, existe ação, mas existe também um ponto onde nenhuma escolha alcança. Há registros literários, como na obra de Hesíodo, que apresentam as moiras como forças primordiais ligadas à própria estrutura do cosmos, não subordinadas, nem mesmo a Zeus, em algumas versões. Isso sugere uma ideia poderosa. Nem os deuses escapam completamente do destino. Atropos não representa crueldade, representa encerramento. Ela não mata, ela encerra o tempo concedido.
Nesse sentido, Atropos não é uma carrasca, é um limite cósmico. Onde Atropos atua, não existe injustiça, existe conclusão. Na mitologia grega, a morte nem sempre chega em forma de violência. Em muitas narrativas, ela se manifesta como silêncio. Thanatos é a personificação desse instante, o momento exato em que a vida se apaga sem conflito. Segundo Hesíodo, Thanatos é filho da noite, Nix, e irmão gêmeo de Hipnos, o sono. Essa genealogia não é casual. Sono e morte são apresentados como estados próximos. Ambos envolvem desligamento. Ambos envolvem transição. Thanatos não julga, não pune, não decide destinos. Sua função é executar aquilo que já foi determinado. Em algumas versões, ele aparece como um espírito alado, calmo, imparcial. Para muitos estudiosos, Thanatos simboliza a aceitação da finitude, não como tragédia absoluta, mas como parte estrutural da existência. Diferente de figuras que governam reinos dos mortos, Thanatos não reina. Ele conduz, não arrasta, não tortura, não negocia. Thanatos representa a morte que chega sem espetáculo, a morte que simplesmente acontece. E justamente por isso, talvez, seja a mais difícil de encarar. Poucas divindades foram tão incompreendidas quanto Hades. Na mitologia grega, ele não é o deus da morte. Ele é o deus dos mortos. Essa diferença é essencial. Hades não provoca a morte, não persegue os vivos, não escolhe quem morre. Sua função é governar o reino para onde os mortos vão. Segundo os mitos, após a derrota dos titãs, o cosmos foi dividido entre 3 irmãos. Zeus recebeu os céus, Poseidon os mares e Hades, o mundo subterrâneo. O nome Hades significa o invisível, uma referência tanto ao submundo quanto àquilo que escapa aos olhos humanos. Para muitos estudiosos, Hades representa ordem, não punição, ordem. Em grande parte das tradições, ele é descrito como um governante severo, mas justo, raramente cruel, raramente enganador. O submundo grego possuía diferentes regiões, campos de punição, campos de repouso, campos de honra. Isso indica que a morte para os gregos não apagava as diferenças morais. Ela as reorganizava. Hades não é um demônio, não é um torturador. Ele é o administrador de um sistema inevitável. Onde Hades governa, não existe caos, existe estrutura. Na tradição romana, o destino também possuía rosto, possuía nome, possuía função. Morta era uma das parcas, o equivalente romano das moiras gregas. Assim como Atropos, morta estava associada ao momento final da existência, ao término do fio. Roma herdou muito da mitologia grega, mas reinterpretou conceitos de acordo com sua própria visão de mundo. Para os romanos, ordem e dever ocupavam posição central. O destino era visto menos como tragédia e mais como estrutura. Morta não simboliza crueldade, simboliza necessidade. Para muitos estudiosos, essa leitura reflete uma mentalidade fortemente ligada à disciplina e à aceitação da hierarquia cósmica. Cada ser possui um tempo, cada tempo possui um limite. Morta não escolhe quem vive melhor, não favorece virtudes, não pune pecados. Ela encerra ciclos. Assim como Atropos, morta não é agente de morte, é agente de conclusão. Onde morta atua, não existe negociação, existe término. No Egito Antigo, a morte não era vista como ruptura, era vista como passagem. Anubis é a divindade que supervisiona esse processo. Representado com cabeça de chacal, Anubis está associado aos rituais funerários, à mumificação e à condução das almas. Há registros textuais, como os encontrados no chamado Livro dos Mortos, que descrevem Anubis conduzindo o falecido até o salão do julgamento. Nesse espaço,
O coração do morto é pesado contra a pena de Ma'at, o símbolo da verdade e da ordem. Se o coração for mais leve que a pena, a alma segue adiante. Se for mais pesado, é devorada por Emmet. Para muitos estudiosos, esse ritual simboliza responsabilidade moral. A vida possui consequências. Anubis não condena, não absolve. Ele garante que o processo ocorra corretamente. Sua função não é punir, é preservar a ordem entre os mundos. Anubis representa uma ideia central da cosmologia egípcia. A morte não apaga o valor da vida. Ela revela o que foi feito com ela. Entre as civilizações mais antigas da história, a Mesopotâmia já descrevia um reino exclusivo dos mortos, um lugar governado por uma única soberana. Ereshkigal é a deusa do mundo inferior, conhecido como Irkala. Diferente de muitas tradições posteriores, Ereshkigal não divide poder. Ela reina sozinha. Textos como os mitos sumérios e acadianos apresentam o submundo como um domínio inevitável, para reis e para camponeses. No Irkala não existe julgamento moral elaborado. Todos os mortos compartilham o mesmo destino básico. Para muitos estudiosos, isso reflete uma visão antiga e direta da morte. Ela é universal. Ela é niveladora. Ereshkigal não é descrita como cruel por prazer. Ela é implacável por função. Um mito central envolvendo Ereshkigal é a descida da deusa Inanna ao submundo. Nesse relato, até uma deusa precisa se submeter às leis de Irkala. Isso reforça uma ideia poderosa. Ninguém está acima da morte. Ereshkigal personifica soberania absoluta sobre o fim. Onde ela governa, não existe exceção. Existe regra. No hinduísmo e no budismo, a morte não representa encerramento definitivo, representa continuidade. Yama é a divindade associada à morte, ao julgamento e à lei moral. Em textos védicos antigos, Yama é descrito como o primeiro mortal a morrer e o primeiro a alcançar o outro mundo. Por esse motivo, tornou-se seu soberano. Yama não é apenas um senhor dos mortos, é um juiz. Segundo as tradições, ele avalia as ações realizadas em vida e determina os próximos passos da existência. Renascimento, reino celestial, ou reinos de purificação. Para muitos estudiosos, Yama simboliza responsabilidade contínua. Nada se perde, tudo gera consequência. Diferente de concepções ocidentais, focadas em um único julgamento final, o sistema associado a Yama está ligado a ciclos: nascimento, morte, renascimento. Yama não pune por vingança, ele aplica lei. Onde Yama atua, a morte não encerra a história, ela redefine o caminho. Na mitologia celta, a morte não é apresentada como ruptura absoluta, ela é retorno. Don é uma divindade associada ao reino dos mortos na tradição irlandesa, conhecido como o Senhor da Casa de Don. Segundo antigos relatos, essa morada estaria localizada em uma ilha a oeste da Irlanda, um ponto de passagem entre mundos. Para muitos estudiosos, essa localização simbólica reflete a ideia de horizonte, o lugar onde o sol se põe, onde o dia termina. Don não é descrito como um juiz severo, nem como carrasco. Ele é o guardião dos ancestrais. As almas dos mortos retornam ao domínio de Don, para junto daqueles que vieram antes. Isso revela uma visão profundamente ligada à continuidade da linhagem. A morte não dissolve a identidade. Ela a reinsere na coletividade ancestral. Don personifica pertencimento. Onde Don governa, ninguém está sozinho. Existe retorno. Na mitologia maori, a morte não é inimiga da vida. Ela é complemento. Hinenui Te Po é a deusa da noite e da morte, aquela que aguarda todos os seres ao final da existência. Segundo os mitos, ela já foi Hine Titama, uma deusa associada à luz
e a vida. Ao descobrir sua verdadeira origem, Hinetitama desce ao mundo inferior e assume uma nova identidade. Essa transformação carrega forte simbolismo. Vida e morte não são opostos absolutos. São estados de um mesmo ciclo. Hinenu-Itepó não caça os vivos, não pune, não persegue, ela espera. Para muitos estudiosos, essa figura representa aceitação, a morte não como derrota, mas como retorno à ordem natural. Onde Hinenu-Itepó reside, não existe pressa, existe fim de jornada. Para os astecas, a forma de morrer era mais importante do que a forma de viver. Isso porque diferentes tipos de morte conduziam a diferentes destinos. Mictecacihuatl é a deusa que governa o Mictlán, o reino dos mortos destinados ao caminho comum. Ela reina ao lado de Mictlantecutli, mas é frequentemente retratada como guardiã dos ossos e das relíquias humanas. Segundo tradições registradas em códices, Mictecacihuatl supervisiona as almas, que atravessam longas provações antes de alcançar o repouso final. Para muitos estudiosos, isso reflete uma visão da morte como jornada, não como evento instantâneo. Mictecacihuatl não julga virtudes, não pesa pecados, ela governa um processo. Sua imagem está ligada aos ciclos da decomposição e da renovação. Da morte surge nova vida. Da ruína surge continuidade. Onde Mictecacihuatl reina, o fim nunca é apenas fim, é transformação. Na mitologia maia, a morte também possui um rosto mais sombrio. A Apuk é uma divindade associada à decomposição, à doença e aos domínios da escuridão. Diferente de Mictecacihuatl, cuja imagem está ligada à travessia, a Apuk representa o aspecto mais cru da morte. Ele é frequentemente retratado como um esqueleto ou cadáver em decomposição. Para muitos estudiosos, Apuk simboliza a materialidade do fim. O corpo retorna à terra. Apuk não governa ciclos morais, não supervisiona julgamentos. Ele personifica a deterioração inevitável da matéria. Isso não significa que seja puramente maligno. Dentro da lógica maia, a decomposição é parte essencial da renovação. Sem decomposição, não há fertilidade. Sem fim, não há recomeço. A Apuk encarna essa verdade desconfortável. Onde a Apuk se manifesta, a ilusão de permanência se dissolve. No folclore japonês, a morte nem sempre possui um único governante. Ela se manifesta através de espíritos. Esses espíritos são conhecidos como Shinigami. Diferente de deuses soberanos, os Shinigami atuam como agentes, presenças que influenciam o momento da morte ou conduzem almas. Em algumas tradições, eles atraem humanos para situações perigosas. Em outras, acompanham aqueles cujo tempo chegou ao fim. Para muitos estudiosos, essa multiplicidade reflete uma visão fragmentada da morte. Ela não é um evento centralizado, é um conjunto de forças sutis. Os Shinigami não são necessariamente malignos, nem benevolentes. Eles cumprem função. Essa ambiguidade ecoa um princípio recorrente na cultura japonesa, a coexistência de luz e sombra. Onde os Shinigami atuam, a morte não surge como espetáculo, surge como presença silenciosa. Se esse conteúdo está prendendo sua atenção, deixe o like e toque no botão hypar. Esse simples gesto fortalece o canal e leva essa história ainda mais longe. Agora, de volta ao vídeo. Ao observarmos todas essas entidades, percebemos algo em comum. Nenhuma delas fala apenas sobre morrer. Todas falam sobre como vivemos. Culturas que temiam o caos criaram juízes severos. Culturas que buscavam harmonia imaginaram guias. Civilizações marcadas pela guerra visualizaram carrascos.
A forma como um povo imagina a morte revela seus medos mais profundos, mas também seus valores. A morte se torna um espelho. Ela reflete aquilo que evitamos encarar em vida: responsabilidade, escolhas, consequências. Por isso, essas figuras atravessaram milênios. Não porque expliquem o fim, mas porque ajudam a sustentar o peso de estar vivo. Mesmo em um mundo tecnológico, a morte continua sendo personificada. Ela aparece em filmes, jogos, séries e quadrinhos. Às vezes como ceifador, outras como entidade silenciosa ou como força inevitável. Mudam os nomes, mudam as roupas, mas a função permanece. Essas representações modernas não surgem do nada. Elas são ecos de Anubis, de Hades, de Yama, de Ereshkigal. A cultura pop apenas traduz em nova linguagem perguntas muito antigas. O que acontece depois? Existe justiça? Existe sentido? Enquanto essas perguntas existirem, a morte continuará ganhando rosto. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você enxergar a morte com outros olhos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora, eu quero muito saber a sua opinião. Se a morte tivesse um rosto para você, qual seria? Me conta nos comentários, eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode usar o botão Hypar, o Valeu Demais, ou fazer parte do nosso clube de membros. Mas, de verdade, o seu like, comentário e presença aqui já fazem toda a diferença. Obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.